Filho da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua Salve, salve, rapaziadinha, tudo certo? Mais um oferecimento da USP de São Carlos a vocês. Videozinho sobre como simplificar circuitos lógicos, ok? A partir de duas técnicas, a álgebra booleana e também pelo mapa de Carnot. E também vamos estar apresentando aqui as diferenças entre essas duas técnicas e como usá-las. Oi, pessoal, eu sou Pedro Páfora, eu sou aluno de Ciências da Computação aqui na USP São Carlos. Nesse vídeo a gente queria trazer para vocês as diferenças entre a simplificação por álgebra booleana e a simplificação por mapa de Carnot. A gente resolveu trazer um problema real em que a lógica digital ela pode estar sendo utilizada só para ficar mais fácil da gente introduzir para vocês essas diferenças. A gente vai ter uma empresa de dispositivos eletrônicos que tem um sistema de controle de qualidade. Esse sistema ele vai decidir se um lote de produtos ele vai ser aprovado ou se ele vai ser reprovado. A gente vai ter 3 critérios para essa tomada de decisão. Então, a resistência do material, que ela tem que estar dentro desses padrões aceitáveis, se o nível de condutividade também está adequado, então também está dentro desses padrões, e se a peça está livre de defeitos visuais. O lote de produto ele só vai ser aprovado se essas condições forem atendidas. Então, se a resistência do material ou se o nível de condutividade estão corretos e a peça não possui defeitos visuais, e se o nível de condutividade não estiver correto, então a resistência do material ela deve obrigatoriamente estar correta. A gente vai chegar, a partir dessas condições, nessa expressão. Mas a gente pode, a partir dessa expressão, ver que o custo para a implementação vai ser caro, porque a gente vai estar utilizando 5 portas lógicas. Então a gente tem um AND, 2 ANDs, a gente tem 2 ORs e a gente tem um NOT. A simplificação ela vai ser importante em vários casos porque ela vai reduzir o custo para a implementação desse sistema, porque ela vai reduzir a quantidade de portas lógicas que a gente vai estar utilizando. Certo, então a gente precisa simplificar aquela expressão agora. E como eu disse anteriormente, a gente tem dois métodos, ou por álgebra ou por mapa de Carnot. Vamos dar uma olhada primeiro na álgebra. Então, pessoal, aqui começando para dar uma introdução a como funciona a álgebra booleana, a gente tem esses dois operadores, que são a soma, ou melhor, o OU, e a multiplicação, ou melhor, o E. Pode ser ou OR ou AND também. E é basicamente assim que eles funcionam. No OU, se você tiver um único valor 1, vai passar ele. E 1 ou 0 vai dar 1, 0 ou 1 vai dar 1, 1 ou 1 vai dar 1 de qualquer forma. Aí agora o AND, ele depende do resultado dos dois juntos. Ou seja, 0 e 0 vai dar 0. 1 e 0 dá 0 também. Por quê? Porque ele só funciona com 1 e 1 dando 1. Então, pessoal, começando aqui, esses daqui são alguns dos postulados da álgebra booleana que a gente vai precisar para resolver. X e 0 vai sempre dar 0. X ou 1 sempre dá 1, porque o 1 prevalece o valor independente do x. X e 1 vai dar o valor de x. X ou 0 não muda nada, vai ser o x também. X e x é só um valor de x, não vai mudar muita coisa. X e x negado vai dar 0, porque ele vai estar multiplicando o valor contrário aí. X ou x negado vai dar 1, porque se aqui for 0 aqui vai ser 1, se aqui for 1 aqui vai ser 0, vai sempre ter um 1 na brincadeira. Agora x negado vai ser o valor original do x. Então agora a gente parte para a parte de propriedades da álgebra booleana. Primeiro a gente tem essa aqui, que basicamente diz que não importa a ordem dos fatores, o resultado vai ser igual, mais ou menos isso. A gente tem essa propriedade aqui, que segue mais ou menos a mesma lógica dessa. A gente tem essa, que é a distributiva básica da matemática. A gente faz esse vezes esse, mais esse vezes esse. Aqui, ok. E essa daqui é a absorção, que faz a gente ter muito mais facilidade na hora de simplificar a coisa. Por exemplo, a gente vê aqui que o x está em comum nesses dois termos. A gente coloca ele em evidência. E acaba que aqui dentro tem um 1, então quer dizer que esse valor sempre vai ser 1, independe do y. O que acontece é que isso tudo aqui vai ser só o valor de x. Agora, essa propriedade aqui, a gente tem basicamente que se um fator aparece ele e ele negado, a gente acaba mantendo só o que aparece sozinho sem ser negado, que no caso é o x. Então, continuando aqui na parte das propriedades, a gente tem o teorema de De Morgan.
como que ele funciona? Basicamente, o que a gente tem que fazer é... A gente tem essa expressão, a gente tem que negar cada um das variáveis aqui, trocar a operação e negar a expressão inteira. Realmente parece difícil, mas se a gente for aplicar, vai ficar assim. A gente nega cada uma das variáveis, troca a operação e nega toda a operação. A gente já tem o negado de antes, troca aqui. O que acontece é, a gente tem um negado das propriedades de antes, a gente sabe que isso daqui é a mesma coisa que isso. Então a gente chegou nisso aqui. Basicamente isso daqui é o De Morgan. Eu vou agora seguir com a parte prática da solução, utilizando as propriedades que o meu colega apresentou. Bom, para resolver esse problema, primeiramente eu vou usar a propriedade distributiva para alterar esses parênteses. Então aqui eu vou botar que x mais y de um lado e usar a distributiva no z. Então vai ficar multiplicando z de x mais z de y negado. Ok? E agora eu vou utilizar a mesma propriedade de novo para simplificar um pouco mais. Então vai ficar z x, x, mas a gente viu que x e x é a mesma coisa que só x, então eu posso tirar 1. Mais z, y negado, x, mais z, y, x, mais z, y negado, y. Mas, como a gente também viu nas propriedades, y negado y vai dar 0. Então, esse bloco sempre vai dar 0. E como é um ou, esse bloco pode ser ignorado. Ele some. Bom, a partir dessa expressão, a gente pode pôr z em evidência. Que vai ficar x mais xy mais xy negado. E botando x em evidência aqui, vai ficar z, x, 1, né? Porque como isso aqui é um AND, x e 1, isso aqui vai dar x. Então, eu posso só colocar aqui é 1. Mais um y, mais um y negado. Ok? Aqui, não importando os valores de y, vai prevalecer o 1. Certo? Então, aqui vai ser sempre 1. Logo, o resultado dessa expressão vai ser z e x. Essa álgebra booleana é coisa de maluco mesmo, coisa de louco, meu. Mas agora vamos dar uma olhadinha no mapa de Carnot. Ó, galera, aqui eu vou explicar como funciona o mapa de Carnot, tudo bem? A gente tem a tabela verdade da nossa equação booleana, certo? Então a gente sabe quando a equação dá 1, quando a equação dá 0, né? O mapa de Carnot, a gente vai montar da seguinte maneira. A gente pode montar de até 4 variáveis. Se a gente for fazer demais, a gente monta tipo 2 mapas de Carnot, entendeu? Como a gente vai usar de até 4 variáveis, a gente pode usar até 2 variáveis por cada lado desse quadriculado aqui que a gente vai fazer. No nosso exemplo, a gente vai fazer com 3 variáveis. Então, eu vou pegar 2 e vou colocar aqui. Vou pegar o x e y, vou colocar aqui. E vou pegar o z e vou colocar aqui embaixo. Nosso exemplo aqui em cima, a gente colocou o y e o z e o x aqui. Então, eu vou fazer igual lá para não ter erro. Z, x, certo? Agora, já que a gente colocou as variáveis aqui, a gente vai colocar quando ela dá 0 e quando ela dá 1, tudo bem? Primeiro vamos começar com 0, 0. Vou fazer aqui, 0, 1, aqui. No mapa de Carnot, a gente não pode colocar aqui direto tipo 0, 1, quer dizer, 1, 0, né? Que a gente já colocou 0, 1. Aqui são todas as combinações dessa variável aqui, né? Depois vai fazer todas as combinações do x. Aqui não pode colocar o 0, 1 direto e depois o 1, 1, mesmo parecendo lógico. A gente vai ter que colocar 1, 1 e 1, 0. Porque senão não funciona. O jeito que ele foi feito não vai dar certo aqui. E aqui a gente vai colocar no x 0 e 1. Que são as únicas combinações que a gente pode fazer com x. Certo? E daqui a gente vai fazer o quadriculado. Esse quadrado aqui significa quando y e z é 0, 0. E quando x é 0. Ou seja, esse quadriculado aqui, se a gente colocar 1 aqui, significa que x negado e y negado e z negado é igual a 1, certo? Só que isso não condiz com a nossa equação. A nossa equação tem a tabela verdade aqui e é assim que a gente vai preencher o nosso mapa de Carnot. A gente vai ver onde é 1 e vai colocar no quadrado correspondente. Por exemplo, aqui, x é 0
y é 1 e z é 1, quer dizer que é 1. Então aqui, xy1, x0, 1. x1, y e z0 é igual a 1, então x é 1, y e z é 0. Então aqui é 1. Aqui embaixo. Aqui no meio. Não, aqui em cima, esqueci desse aqui de cima. X é 0, y é 1 e z é 0. Aqui, y é 1, z é 0 e x é 0, também 1. Aqui, x é 1, y é 1 e z é 0. X é 1, y é 1 e z é 0. 1. Aqui, todos são 1, 1. Certo? Então, nosso mapa de Carnot vai ficar assim. No resto, a gente coloca 0. Porque esses quadrados significam as combinações. E nas combinações, a gente coloca o resultado certo. Agora, no mapa de Carnot, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai circular com um quadrado 1. Na verdade, a gente vai contornar com um quadrado os lugares onde tem 1. Priorizando fazer quadrados maiores. A quantidade de 1s que a gente vai colocar no nosso quadrado tem que ser múltiplo de 2. Ou seja, a gente não pode só colocar um quadrado assim, ó. Daqui, pau, e pega aqui. Entendeu? Porque aqui a gente tem 5 1s num quadrado. A gente tem que ter múltiplo de 2. 5 não é múltiplo de 2, não é par, né? Agora, o nosso quadrado, ele pode sim ir de um lado para o outro do mapa de Carnot. A gente pode realmente fazer um quadrado assim, ó. Certo? Na verdade não, porque tem 3. A gente pode fazer um quadrado assim, ó. Tudo bem? E daí pegaria esse e esse. Agora, os quadrados, ele tem um propósito, certo? A gente pode também passar, tipo, com 2 quadrados em um lugar que a gente já tem 1, entendeu? A gente pode fazer isso. Mas a gente vai dar prioridade a fazer um quadrado maior antes de fazer isso, entendeu? Porque senão o nosso mapa de Carnot não vai funcionar para simplificar certinho a equação, que é para isso que ele serve, né? Agora, para fazer isso aqui certo, é o que eu falei. Primeiro a gente faz um quadrado maior, que é a nossa prioridade. E depois a gente circula todos pegando quadrados cada vez maiores. Não importa repetir. O que importa é pegar quadrados maiores. Certo? Então aqui a gente tem 2 quadrados. Tem esse e tem esse. Agora, não é quadrado, é retângulo. Desculpa. Aqui, um quadrado significa o seguinte. Quando a gente vê um quadrado que a gente já fez, primeiro a gente faz os quadrados, certo? Igual eu falei. Faz o quadrado maior e depois faz outro maior, sem importar repetição. Não vai fazer, tipo, um quadrado aqui, outro quadrado aqui e um quadrado menorzinho aqui para evitar repetição. A prioridade é fazer quadrado maior, senão não vai dar certo. Tudo bem. Uma vez que a gente fez o quadrado certinho, o quadrado, ele significa o seguinte. Ele significa uma parte da nossa equação que faz essa tabela verdade aqui. Agora, como a gente acha essa parte? É da seguinte forma. A gente vê o termo que não variou nessas combinações aqui, por exemplo, esse quadradão aqui, o x continuou... Não, o x foi 1 e foi 0. Nesse aqui ela estava 0, nessa aqui ela estava 0, nessa aqui ela estava 1, nessa aqui ela estava 1. Então a gente não anota o x. Nessa aqui, o z estava 1 aqui, estava 1 aqui, estava 0 aqui e 0 aqui. Então ele variou, então a gente não anota ele. Mas o y, ele estava 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Então quer dizer que aqui o nosso y tem que ser 1. Certo? Agora, a gente separa os quadrados por mais, ou, né? Então esse outro quadrado aqui vai ser o que não variar. Nesse caso, x é 1 aqui e x é 1 aqui. Então x não variou. Z é 0 aqui e 0 aqui. Então 0 não variou. Então a gente já anota x e z. Agora o y variou. O y era 0 e depois virou 1. Então a gente não anota o y. Só que z, ele era 0. Entendeu? Ele não variou, mas ele era 0. A gente anota o que ele era. Certo? Aqui a gente anotou y como sendo 1, porque era 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. O x aqui a gente anotou como sendo 1 porque era 1 aqui e 1 aqui. O z não, o z era 0 aqui e 0 aqui. Então a gente anotou ele negado. Certo? Assim a gente conseguiu a nossa equação e essa é a nossa equação. Satisfaz isso. Aqui a gente já tem a nossa equação pronta para servir como prova de que está certo, né? O mapa de Carnot. E temos os zooms aqui. Vamos circular todos os zooms com um quadrado grande. Então aqui está os zooms. Vamos circular. Nesse caso não tivemos problema com prioridade de repetição nem nada. Circulamos os 2 zooms com um quadrado só. Retângulo. Tá. Só. E aqui agora vamos ver qual a variável que não varia nesse retângulo.
O z não varia e é 1, então vamos por z, sem negar ele. O x não varia e é 1 também, então vamos por o x aqui, certo? A nossa equação já simplificada sai assim, e nós tivemos que fazer toda a questão de simplificar algebricamente ela. Eu sou o Newton. Eu sou o Daniel. E eu sou o Fernando. E essa foi simplificação booleana contra mapa de Carnot. Vamos! Até parece que o vídeo acabou, mas ainda falta a gente falar sobre as principais diferenças entre as técnicas. Como mostrado anteriormente, a simplificação por álgebra booleana é mais demorada, já que a quantidade de possibilidades de passos a serem feitos nos sai do controle com mais facilidade do que no caso da simplificação com o mapa de Carnot. Já que no mapa de Carnot, a simplificação ela é mais gráfica e, portanto, nos resulta mais fácil descartar as decisões que não ajudariam para a simplificação, de uma forma mais visual. Eis aí a diferença. O mapa de Carnot nos facilita mais quando o problema se trata de 4 variáveis ou quando a gente já tem a tabela verdade montada, enquanto a simplificação por álgebra booleana nos facilita para casos onde já é apresentada a equação do problema ou se trata de um problema com poucas variáveis. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Muito obrigado.